Então, muito boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos ao Instituto Colasso Paulo. O nosso programa, que é o Instituto Homenagem, que é um programa desenvolvido pelo Instituto e que busca destacar uma personalidade no universo das artes visuais em Santa Catarina que contribua, que tenha contribuído para o desenvolvimento desse contexto cultural na nossa cidade, no nosso estado. E no dia de hoje, nosso homenageado é o Carlos Humberto Correia, um cidadão ilhéu, que tem uma biografia aí traçada no campo da história e do circuito artístico. E os nossos convidados que irão apresentar com precisão essa biografia no encontro de hoje, temos a presença da Nery Pedroso e o Ilmar Correia Neto, filho do Carlos Humberto Correia. Eu vou apresentá-los brevemente. A Nery é jornalista com experiência na criação e gestão de projetos editoriais no âmbito do jornalismo cultural. Sua produção transita entre a edição, escrita, entrevistas, críticas, perfis biográficos, registros e fontes para as pesquisas com interesse nos estudos da história e memória, sobretudo das artes visuais e da dança contemporânea. Autora dos livros Assis, Coletivo de Artistas de Joinville, Construção Mínima de Memória, Superlativa Marina, Associação para a Música e Darcy Brasiliano dos Santos, Construção Coletiva de Sentidos. Atua como integrante da Associação Brasileira de Críticos de Arte, ABCA, assina artigos, textos jornalísticos em diferentes plataformas e é responsável pela produção de conteúdo e comunicação do Instituto Colasso Paulo. Ilmar Correia Neto, neurologista, professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, colecionador de arte relacionado a Santa Catarina, já organizou e escreveu livros sobre Martinho de Ara, Eli Rai e Paulo Gaiade e fez curadorias sobre esses artistas, também Rodrigo de Aro, Carlos Aspe, acervos do MASC, o seu próprio acervo e a coleção Colasso Paulo, onde assinou comigo a curadoria da mostra Indivisível Substância Martinho de Ara e Florianópolis. Então, os nossos convidados irão apresentar o nosso homenageado de hoje e logo após a gente abre para uma fala do público, uma conversa, perguntas. Para quem tiver interesse, a gente vai levar o microfone até vocês, porque nós estamos gravando, Porque o nosso programa ele tem apoio do Serviço Social da Indústria de Santa Catarina, o SESI, apoio cultural da Ibagi, Cassol, Softplan, Urbana, Corporate Park e Paradigma Cinearte, através da Lei de Incentivo Municipal da Cultura da Prefeitura de Florianópolis. Nós gostaríamos de agradecer então a presença de vocês, dos nossos parceiros de meio de comunicação que têm nos apoiado e têm divulgado os nossos programas, as nossas agendas, sobretudo o Portal Desacato, o Jornal Notícias do Dia, Rede NDTV e Revista Mural. E principalmente agradecer aos familiares do Carlos Humberto Correia pela veiculação das imagens que a gente fará hoje. Então, eu deixo com a fala com a Nery Pedroso, que vai começar apresentando o nosso homenageado, e espero que tenham uma boa tarde. Boa tarde a todos, então, bem-vindos, obrigada pela presença. A sorte que eu estou entre amigos, porque sempre me dá nervoso quando eu tenho que falar. Eu acho que é da condição humana, Eu não tenho essa prática, digamos assim. E um pouco assustada diante desse desafio de falar de uma pessoa tão importante, com uma trajetória tão grande em favor da cultura, do desenvolvimento cultural, não só da sua própria cidade, mas do Estado, numa concretude fascinante, digamos assim, O meu papel aqui é fazer uma breve introdução, uma rápida introdução, para tentar situar esse homem nos seus aspectos biográficos e na sua atuação pública. É a síntese da síntese. E eu fiz uma opção de apresentar isso de modo recortado, bem recortado. São 10 recortes, pensando que nós estamos com um público que é de pessoas especializadas e não, Também pensando que ele tem uma atuação, sobretudo, no campo da história, A formação dele se dá na história. Mas a nossa preocupação, quando a gente pensa em fazer a homenagem, é tentar vasculhar um pouco mais esse trabalho voltado às artes visuais,
que no meu entendimento é um pouco eclipsado, embora ele tenha uma atuação bastante longa e expressiva como diretor do Museu de Arte de Santa Catarina. Então eu vou começar, eu uso o recurso, né? E vai ser bem rápido e eu assim peço a paciência de vocês nos recortes abruptos que vão acontecer. São efetivamente recortes. Primeiro eu recorro a um conjunto de imagens que o Ilmar me apresentou, cedeu, né? Aqui eu trouxe primeiro uma foto abrindo ele quando visita Brasília, que eu acho bastante emblemática, que era a primeira imagem. E aqui eu já trago uma imagem dele, já um homem maduro, e que eu acho que está no nosso imaginário, é esse homem aqui que a gente lembra dele, né? Porque quando ele morre, ele já é presidente. Bom, ele foi presidente de inúmeras entidades, associações, uma atuação bastante expressiva, como eu disse. E as imagens dele como presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina remetem muito já a esse homem maduro, bastante sisudo, né? Sempre geralmente de paletó, numa representação mais cerimonial. Então eu fiz esse contraponto, ele mais jovem e aqui essa imagem dele mais maduro. Aqui eu fiz assim uma síntese de tudo que eu li, porque eu tô desde o ano passado, a gente tomou essa decisão de fazer homenagem no ano passado e coube a mim o convite, recebi o convite de fazer essa fala. Então aqui eu faço uma síntese bem breve de como que eu concluí essa atuação. Eu o vejo como um intelectual, um historiador, professor, crítico de arte, gestor de museu e na administração do governo do Estado. Ele está na história das mentalidades, na história sociocultural de Florianópolis, Santa Catarina e do Brasil. É um arquivista, um escritor, organizador e integrado a coletâneas, autor de matérias para a imprensa escrita e participante de eventos nacionais e internacionais. Autor de muitos livros, sobretudo no campo da história. Aqui eu trago um recorte da família, bem breve, as imagens que o Ilmar me passou. Então, uma família ilustre, ele é filho e neto de médicos, né? Os pais... Os avós. Os avós, Ilmar de Almeida Correia e Avelina Pederneiras Correia. E ali sim, né, os pais, Ilmar de Almeida Correia e o filho... Não, aqui tá errado, essa legenda está errada, tá? Lamento, ele que me informou agora. Então, assim, ó, eu trouxe aqui uma curiosidade que me chamou muita atenção e que a gente vai, no livro Datas Históricas de Santa Catarina, 1500 e 2000, de Jali Meirinho, a morte dele aparece 2 vezes. Por que me chama a atenção esse livro? São as datas mais expressivas da história de Santa Catarina e raramente aparece nome de pessoa. E ele aparece no nome no nascimento e também na morte, então o que é revelador, né, de sua importância. Aqui nós temos umas fotos de infância, né, que eu acho ele com seu cachorrinho, como é o nome do cachorro mesmo? É Tal, né? Enfim. E aqui daí eu já vou para a formação, né, rapidamente. Ele foi aluno do Colégio Estadual Dias Velho. E daí eu entro para os anos 60, que é quando ele entra na universidade, na Federal, tem um casamento, né, em 65, em 77 ele se torna mestre e em 81 doutor em História. E aqui essa carteira, né, carteira de estudante. Aqui ele jovem também, né? Já aqui com a sua namorada e futura esposa, né? Que está presente conosco. Aqui já eram noivos, né? Se conheceram na universidade, né? Então, e o Ilmar chama a atenção que eles estão diante de uma obra de Martinho de Haro ali, que agora, como a foto foi cortada, não aparece muito, não dá muito essa noção, né?
E aqui, essa foto que eu acho belíssima, essa foto também, né? Ele jovem, nos anos 1950, diante da casa da família. Aqui nós temos uma curiosidade, né? Um casal jovem com o filho, né? O Ilmar no colo. Bonitinho. Eu gosto muito dessa imagem também. Olha. Aqui eu começo a entrar em homem público. Ele era... É uma coisa que eu nem vou entrar. O Ilmar, depois eu tenho a impressão que pode aprofundar isso. Ele também tinha uma capacidade para o desenho. Tanto é que ele deu aula, né? Deu aula de desenhos, segundo um estudo que eu li. Ele ficou... tinha o Aldo Nunes, né, como professor, e ele acabou sendo também professor de desenho. E esse desenho é dele, que eu acho uma caricatura, uma autocaricatura, né? Então, a participação política, conforme eu já falei lá no início, né, na esfera estadual e municipal, professor, historiador, gestor, entrelaçamento entre a atuação na universidade, no político e no institucional. Isso é muito curioso quando a gente aprofunda o estudo de como tem um estudo que fala na rede de sociabilidades de Carlos Humberto Correia, de como que ele transformava todas essas atuações que se davam mais ou menos de modo paralelo, e de como ele ia potencializando isso em favor do ideário, né, de publicações, enfim. Daí ele se torna diretor de Museu de Arte Moderna de Florianópolis e fica nesse cargo entre 63 e 69. Ele tinha entre 21 e 22 anos quando ele assume esse cargo. Então, e fica bastante tempo, né? Quando ele sai do museu, ele se transforma em diretor do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura. Tanto é que ali eu fiz uma licença de que porque ao sair do museu, quem fica é o Aldo Nunes, né? A continuidade da gestão se dá com o Aldo Nunes, e ele fica como diretor desse departamento. Na minha compreensão, e você estudando, percebe que aquela coisa, né, da rede de sociabilidades, ele não está diretor, mas está diretor do museu, né, administrador, na verdade, esse é o cargo. Ele não está administrador do museu, mas está diretor e, portanto, ele segue trabalhando completamente engajado em favor dos interesses de museologia, de história, que são bem marcantes na atuação dele. E aqui outros cargos que ele exerceu, né? Secretário de Educação, Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Florianópolis, foi professor titular na Universidade Federal entre 67 e 91. Bom, daí professor em instituições públicas e privadas, no ensino regular universitário, como no Instituto Estadual de Educação, Fundação Universitária de Joinville, Universidade do Estado de Santa Catarina, Faculdade de Ensino do Desenvolvimento do Oeste. Convênios, ele viajava muito. Bom, aqui uma outra singularidade que já começa a aproximá-lo do universo que nos interessa, né? Ele deu aula de História de Arte e Estética na UDESC. E daí agora eu passo para um outro campo, porque ele também... Essa é uma parte também bastante fascinante, que me interessou muito, da instituição desse laboratório de História Oral na universidade. Isso aqui é uma janelinha maravilhosa que abre, tem muito documento, muita entrevista, e ele é pioneiro nessa... É uma técnica, né? É uma técnica, ele tem um livro, depois eu mostro a capa do livro, na qual ele tenta, a partir das entrevistas, né, desse contato com o entrevistado, dar um caráter científico para esses depoimentos. Então é uma pena que assim tem que ser rápido aqui, mas fiquei fascinada por esse momento também na vida dele. Bom, membro do Conselho Estadual de Cultura por 2 vezes, suplente do Conselho Estadual de Educação, sócio emérito do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que preside entre 97 e 2010. Ele morre quando ele está na presidência. Integra as outras entidades científicas e culturais brasileiras do exterior, isso numa dimensão assim, gente, não eu tive que buscar
e membro da Academia de Letras, da Academia Catarinense de Filosofia, membro benemérito da Academia Catarinense de Medicina e sócio titular da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Bom, aqui publicações, é muita coisa, eu fiz uma síntese aqui, né? Fiz uma pilhazinha de livros. Eu tive um encontro com Carlos Humberto Correia, porque eu tenho um acervo de livros de literatura, história catarinense, estava tudo bagunçado, assim, sabe quando você vai... E me surpreendi com o volume de coisas que eu tinha dele. Então, com uma organização, aí foi me conduzindo, assim, né? Porque às vezes você vai lá, compra o livro, ou pega o livro e não olha com a atenção devida. Tive o ano todo para me debruçar sobre esse autor. Então, aqui, alguns dos livros que ele escreveu, isso aqui é uma síntese da síntese, assim, muito miserável isso aqui, né? Então, História Oral, Teoria e Técnica, que é um livro pioneiro. Os Governantes de Santa Catarina, de 1739 a 1982, que tem uma singularidade, todos os personagens desse livro foram desenhados, tiveram um retrato feito por ele, muito bonito, lindo. Esses originais desse livro em datilografia estão no Instituto Histórico Geográfico, você pode ir lá olhar as anotações dele, é muito legal. Militares e Civis no Governo Sem Rumo, de 1990, Academia Catarinense de Letras, Sua Criação e Relações com o Poder, História da Cultura Catarinense, volume 1, Estado e as Ideias, Diálogo com o Clio, Ensaios de História Política e Cultural, Manuel Paranhos da Silva Veloso, Artífice de Nacionalidade, Brasil Mar. A História Oral eu trouxe a capa do livro, né, e fazendo um destaque que eu acho que merece, quem for estudar ele tem que se debruçar nesse aspecto. E aí eu coloquei informações de escritura, quando você vê assim, aqui que tem no Instituto Histórico, na Biblioteca do MASC, e os rastros, né? O que sobrevive dessa atuação, a letra é muito interessante. Então, e até o Instituto Histórico, eu acho que tem um bom material assim nesse sentido, óbvio, né? Você indo lá, não sei se vocês conhecem, ao entrar no lado esquerdo da porta, assim, tem um banner enorme, uma foto dele, assim, né? Então, e lendo os depoimentos sobre as pessoas com as quais que atuaram com ele, né, lembram que não teve nenhuma atuação tão expressiva e tão engajada no Instituto, porque ele não saía de lá. Então, eu acho que era meio a casa dele, pelo que eles contam, esse depoimento. Depois ele pode afirmar a gente. E um dado curioso que eu achei, ele era muito disponível, no sentido assim do atendimento das pessoas. Tudo isso, leituras, depoimentos, enfim, aqui, né? Ele gostava de entrevistas, era muito generoso. Até o rapaz que faz um estudo sobre a história faz uma entrevista com ele e diz que ele sentiu ele muito sisudo quando no contato e estava com receio de fazer essa entrevista, né? E no entanto, e ficou meio relutante para dar a entrevista. E daí, que é uma pessoa de fora que veio para cá, enfim, para fazer a pesquisa dele. E diz que a entrevista acabou durando um tempão e que eles ficaram super assim. Então, acho que ali ele dá uma noção assim de quem é esse homem, né, envolvido com as suas paixões, né? Enfim, é bem reveladora essa entrevista do Santiago, é o sobrenome desse pesquisador. Bom, e aqui, daí isso aqui eu trago a escritura que eu vejo no MASC, só para a gente ter uma noção, agora entrando um pouco para o universo das artes visuais. Ele ficou esse período no MASC, que na verdade quando ele assume não era MASC, né? O MASC ele muda de novo, era Museu de Arte Moderna de Florianópolis, cujo nome ficou até 1970. Então ele está nessa transição, justo quando ele sai muda o nome. Então por isso que eu acho que ele tenho certeza que ele está muito envolvido com esse decreto, que é bastante interessante também ler o decreto, né, que faz a modificação do nome. E aqui são
Catálogos, exatamente. Obrigada, doutora Marcela. Catálogos, as exposições que ele realizou. Me chama a atenção, eu sou muito fascinada pelo impresso, eu sou uma pessoa do impresso. Então, assim, esses documentos que ficam, né? Hoje a gente tem uma carência, a maioria das instituições não se preocupa, por N razões, às vezes por baixa consciência e às vezes por falta de recursos, na necessidade de se ter um documento a respeito das exposições, das ações. E ali, nesse período, é muito legal, é muito bonito, porque tem uma coerência. Esses documentos, a gente percebe que tinha uma equipe ali junto com ele, que cuidava disso com uma unidade. Se vocês forem ver, nada está fora do lugar aqui. Tem uma sintonia de cor, de corpo. Lógico que são documentos que estão amarelados. E também me chamou muita atenção um volume de cara, assim, né? Porque foi a minha primeira experiência, né? Eu vou lá no MASP ver o que tem aqui. O nome dos artistas que vieram não dá para dizer de renome, porque são de renome hoje, né, que estão inseridos na história da arte brasileira, mas na época, por exemplo, assim, tem aqui o Gershman, o Grassman, enfim, nomes muito importantes que vieram nesse período. Isso daqui. Diante das dificuldades, aqui, ó, por exemplo, isso é um recorte mínimo, assim, né? Tinha um padrão, era tudo tamanho cartão postal, e tem uma unidade, não é assim, a primeira exposição tem uma forma de fazer. Não, vocês vão ver aqui, eu tenho dois modelos. A Vera Barcelos, que eu acho belíssimo, isso é um pôster, né? E no final vocês vão ver um da CIS. Aqui eu, por exemplo, Beckett, eu acho muito bonito esse design, assim, e Berenice Gorin Rodrigues, por que eu trouxe ela aqui? Ainda ela aparece com o Rodrigues, que ele tinha para frente eu vou explicar qual era a política, né, com que ele foi engajado. Ela foi apresentada na época como artista regional, eles tinham, os intelectuais, a rede, né, sociabilidades do Carlos Humberto Correia, eles tinham objetivos, eles sabiam muito o que faziam, e então a interiorização, né, era os fundamentos da cultura catarinense, isso dentro do campo da história, um conjunto de intelectuais nessa época, um pouco mais para frente, nos anos 70, que eles começam efetivamente a produzir um conjunto de obras para criar uma mentalidade, um conceito de integração e que valorizasse a cultura. Então, análise sobre o tão chamado mosaico cultural, né, que a gente ouve hoje, assim, essas análises, ali nesse período eles já estão se debruçando, cada um na sua especificidade, os historiadores, produzindo uma série de livros importantes para construir essa identidade catarinense, né? Então, a Berenice, por que eu trouxe ela aqui? Além de querer mostrar o flyer, o catálogo dela, ela foi apresentada como artista do interior e se transforma numa das mais importantes do estado, né? Botei uma obra aqui dela já num outro contexto, que são essas obras aqui que são as mais conhecidas, né? Ela é uma artista que nasce aqui em Santa Catarina, no sul do estado. Oi? Nova Veneza, exatamente. E depois ela se transfere, na sua atuação profissional, ela fica vários anos em Santa Maria, minha cidade, aliás, onde eu a conheço, inclusive, tenho contato com ela lá. E também eu trago, assim, pela importância da Gorini, esse trabalho no qual ela está ali ao lado. Eu escolhi essa foto para mostrar a proporção, né, desses trabalhos. Aliás, abriu uma exposição ontem e nós temos um trabalho lá dela, justo dessa série, né? Eu coloquei, inclusive, o título da série Oruncó, 1976, no centro, Axó e Iemanjá. Tu vê, o artista, embora seja um clichê, o artista está sempre à frente do seu tempo. Hoje, que a gente está discutindo tantas questões decoloniais, né?
ela já estava lá nos anos 70 fazendo isso, entende? Então, por que é importante a gente olhar a história, né? Para não repetir coisas como novidade, às vezes, porque já foram feitas há muito tempo. Enfim. Daí aqui eu fiz uma listagem das exposições que aconteceram na sua gestão dentro do MASC. Então, olha só, Assis, Eli Raio, Exposição da Jovem Arte Catarinense, que depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, Vecchiette, Debré, Desenhos e Pinturas Infantis, Di Cavalcante, o Autorretrato, a Cultura Inca, Jovem Arte Catarinense, que daí eu fiz dois pontos ali para a gente saber o que era a Jovem Arte Catarinense em 66. Vejam só, João Neves Filho, Semi Braga, o Martinho Diário, o Diário é o cara de gerações, né, dá pra dizer assim, Silvio Diário, Rodrigo Diário, André Vidal Diário. Então, e primeira jovem gravura nacional com júri, é aquilo que eu mencionei, Grazi Zanini, que depois eu vou falar um pouco de Zanini, e os jurados, olha só, o Manuel Araújo, a Vera Chaves Barcelo, que é do Rio Grande do Sul, o Gershman, o Roberto Magalhães, também importantíssimo, né? Ana Bela Geiger, entre outros. Exposições didáticas, o Debré, que eu mostrei lá o pezinho, né? E 79 está fazendo de novo, né? Jovem de Arte Contemporânea, realizada ainda no Museu Moderno, né? Em 70 ele tem contabilizado 18 exposições, apesar da dificuldade no espaço físico. Na questão total dele, o volume de exposições chega a, eu digo, cerca de 65, porque tem, dá para dizer, 60, 20, em outro momento 65, então, em torno disso. É expressivo. Opa! Aqui eu assisto como em consonância com Vera Barcelos, não estão juntos, estão no interessante que eu acho que vai comentar isso, que depois ele faz uma encarnação desses materiais, viram um livro lindo, lindo, lindo. Então, nos anos 70, agora, luta contra o desenvolvimento cultural, ele se debatia com isso. E escreve, inclusive, nos textos que aparecem dentro da história do MASC. Aqui eu trouxe o Zanini, que é uma pessoa importantíssima para a gente pensar. É um capítulo que nós temos que abrir. Outro recorte aqui já. Que exemplo de história oral, que é fascinante, porque começa a abrir uma gavetinha, abre outra. Ele foi muito próximo do Walter Zanini, eles eram amigos, né? Então isso foi determinante, porque também tem um projeto nacional, né, e que acaba influenciando de modo incisivo na mudança do nome do MASC, porque era ele estava isolado, ele estava trabalhando junto com outros diretores de museus. Que eu repito. Bom, então, o Zanini é outra pessoa fascinante. Assim, eu li bastante sobre o Zanini e tive que fazer essa síntese, assim, dói no coração, né? Então, professor, historiador, crítico de arte, curador brasileiro. Morreu aos 87 anos em São Paulo. Figura central na pesquisa e reflexão sobre a arte contemporânea, seus diversos movimentos e formas de expressão. Deixa importante legado. Ele foi diretor, né, do MAC USP, né, que é nesse momento que os dois se encontram, né? E ficou como diretor de 63 até 78. E aqui Carlos Humberto está próximo, juntos em 66, em São Paulo eles estão no primeiro colóquio de diretores dos museus de arte do Brasil. Eu trouxe, se vocês me permitirem, daí eles fundam juntos, os colóquios eram super importantes. Em 68, ali aparece ele, né, o primeiro lá à esquerda, né? Uma foto bastante importante. Eu queria uma foto dele com o Zanini, não sei se existe, porém, né? O Carlos Humberto, ele realiza em 68 o colóquio. E olha só o que eles, para vocês entenderem assim, como que nós vamos circunscrever o Carlos Humberto dentro das artes visuais, é junto aos objetivos principais da AMAB. O que eles queriam?
congregar os museus de arte e contribuir com as ações e relações recíprocas entre os mesmos, promover o reconhecimento das instituições a ela agregadas, possibilitar formação especializada básica e museológica para as pessoas envolvidas com os museus, empenhar-se na promulgação das novas leis culturais que auxiliassem e incrementassem as atividades dos museus. Aqui dá para entender o decreto, né? Vem logo, enfim. Cadastrar os museus de arte do Brasil, promover colóquios anuais em rodízios nas cidades, promover palestras, cursos e conferências sobre assuntos relacionados a museus e patrocinar exposições circulantes. Então, o que o Zanini fazia em São Paulo? Trazia para o Paraná, depois trazia para Santa Catarina, trazia para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre era o Scarinci, na época, o parceiro deles. E aqui eu trago um recorte, porque ele é um homem de mídia também, e eu gosto porque é uma foto dele como diretor, né, do departamento. E aqui eu faço uma síntese de mais ou menos o que eu já falei para você, esse compromisso com a documentação, com a padronização, com o catálogo, com o objeto artístico, como o livro, né, que transforma em livro. Enfim, tem uma série de singularidades nessa atuação. Aí um outro aspecto que eu acho bastante importante para a memória do artista e sua trajetória é a clipagem. Na época ainda os jornais eram mais abundantes. Então lá no MASC você ainda tem esses documentos. Então a exposição acontecia, eles cortavam, botavam papelzinho, botavam data. Maravilhoso documento para a gente pesquisar. E ali assim, as medidas também, coisas que hoje eu acho que transita nesse universo, às vezes eu acho que tem baixa sensibilidade para a importância desses aspectos aí. A documentação, fazer uma exposição que tem um catálogo, que isso tem que ter uma linguagem unificada, que não é fazendo o delírio a todo instante, enfim, chamou bastante atenção esses aspectos bem interessantes. E daí fui pensar como crítico de arte um pouco. Que textos são esses que o Carlos Humberto escreve lá como diretor do museu? Uma coisa que tem que ser melhor pesquisada, naturalmente não tenho todas as respostas, mas eu fiz uma breve documentação de o que ele tem de textos, sobre quem escreveu. Rapidamente eu contabilizei 14 textos que eu tenho documentados, 14 textos de artistas. É bastante, é expressivo já. Mas é um texto que a gente não pode pensar à luz da crítica de arte de hoje e nem à luz da academia. Porque ali ele não estava como historiador, ele estava como um apresentador. E daí tem uma singularidade esse texto, embora ele se coloque também a pensar os aspectos plásticos, muito pouco, né? Porque ele está sempre preocupado em sintonizar com os objetivos gerais museológicos da luta deles, da MAB, né? Isso é a ênfase. Mas, de repente, ele abre 2 parágrafos e fala do artista. Então, do que está sendo apresentado. Aqui eu trago o MASC, imagens do MASC. Por que eu trouxe o MASC? Porque, embora ele tenha sido administrador do MASC e diretor depois, eu acho que nesse momento aqui, quando o MASC se instala ali na alfândega, ele também convida a refletir sobre a atuação do Carlos. Justo nesse momento, a cidade se preparava para o centenário do prédio da alfândega, quando foi tombado e sofreu uma reforma radical. Ele foi tombado, Ibram veio e faz uma reforma dentro das regras, né, de tombamento, enfim, como tem que ser. Nesse momento, o Carlos Humberto, ele integra uma comissão de formação do Museu Histórico. Tem um capítulo muito interessante do Eugênio Pellegrin, que eu convido vocês a lerem, que ele conta sobre esse processo do tombamento, da comissão que ele e outras pessoas importantes da cidade integraram para criar o Museu Histórico de Santa Catarina. Isso demorou um tempo.
Porque, primeiro, essa comissão estudar a especificidade desse novo museu, né? E daí, assim, para fazer uma síntese brutal de novo, eles acabam decidindo que a especificidade seria essa, que seria um museu de história política, né? E que se instalaria ali junto com o MASP. Só que ali já cria um conflito no momento da inauguração, em 79, quando eles vão para lá, porque a comissão pensou no Museu Histórico já com todas as suas necessidades de um museu que era de interesse político, era o Antônio Carlos Coronel Reis, né? Reis? Não, Reis. E ele tinha um projeto cultural, né? Ele tinha um projeto. E é ele, então, que toma essa, né, como governador, ele que conduz. E, então, ali, por que eu acho importante aqui? Porque aqui eu acho que o Carlos Humberto, embora ele não presidisse a comissão, era o Jalim Meirinho que presidia, né? A cidade faz uma opção em vez do MASP. Eu nem vou avaliar aqui porque não o MASP, mas fica bem claro, o projeto político era o Museu Histórico. E que ali ainda era pequeno, já no ideário deles, não podia ser na alfândega. Eles achavam, já naquela ocasião, que tinha que ser um prédio com mais robustez histórica, arquitetônica, enfim. Então, esse é um capítulo, assim, que já demonstra que, sim, ele tem um pé nas artes visuais, mas o comprometimento dele, o que é óbvio, a vida dele é a história, né? Essa obra aqui, eu gosto, essa pequenininha aqui é de um morador, já faleceu, o João Olíbio, e integra o João Olíbio era morador aqui de Coqueiros, por isso que eu coloquei para homenagear, morreu há pouco tempo, e ele é feito todo de folha de bananeira, né? É um artista bastante importante. Então, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Então isso aqui, ó, lá nos colóquios, esses documentos, as correspondências, ele sempre reclamava que ele estava insólido do agro, que ele se debatia com o subdesenvolvimento cultural da cidade. Então, né, chovia, e dessas cerca de 65 exposições, grande parte foram didáticas, porque ele tinha essa necessidade de a gente fazer a transição do moderno para as linguagens do contemporâneo. O Zanini, muito mais radical, né, do que o Carlos Humberto aqui. Óbvio que a gente pode entender isso, né, por que se dava. Mas ainda assim trouxe coisas bastante interessantes e, digamos aqui, entre aspas, disparatadas para esse universo naquele período, né. Aqui eu trouxe a foto do Aldo Nunes dentro da alfândega, né, que é aqui o museu. Por que eu trago essa foto? Além de querer também lembrar do Aldo Nunes, porque eles eram muito amigos, né, os dois. Mostrar como é que era esse museu dentro, né, e também reverenciar o Pedro Alípio, cuja foto na entrada da exposição do Rodrigo Diaro, lá no hall, né, de entrada, nós temos uma foto do Rodrigo Diaro, de autoria do Pedro Alípio, que nesse período fez retratos belíssimos de pessoas importantes no cenário das artes visuais. E esse aqui é um deles, como também essa aqui. Então, aqui é não sei se vocês lembram, é o Osmar Pisani, né, crítico de arte. Então, trouxe essas duas fotos. Eu acho que essas questões aqui, ó, na esteira das discussões nacionais e internacionais, ele não estava dissociado da realidade, era um homem completamente integrado dentro das discussões nacionais e internacionais, porque quem fazia as viagens internacionais era o Zanini, né? Eles estavam sempre... um outro interlocutor dele bastante importante, o Pietro Maria Abate, que foi o criador, né, do MASP, também outro patrimônio, né? E aqui eu trouxe, assim, rapidamente, de novo, o Zanini, né? O que o Zanini já estava apresentando em São Paulo, a desmaterialização do objeto artístico, videoarte, né? Arte postal. Aqui nós não chegamos a tanto,
Acho que não teve nenhuma exposição assim tão fora da casinha, né? Mas, como eu tenho um estudo sobre o art Laos, eu vejo assim, nas transições, o Laos já com o pé no contemporâneo, direto, homem assim, corajoso, né? O Carlos Humberto tem mais dificuldade pelo tempo, né? E pela estrutura também espacial do museu, né? Ele tem uma carta que ele reclama que chovia, né, gente? Chovia dentro E daí também, eu não vou citar aqui, mas aí nós temos que verificar em quantos locais o MASP esteve instalado, quais as casas e o que foi mudando, né? Aqui eu trago rapidamente, para quem quiser aprofundar, que são estudos muito interessantes a respeito dele, né? Esse da Carla Schitz, um historiador entre lugares, a historiografia catarinense e a trajetória de Carlos Humberto Pereira Correia, a Lucésia Pereira, Maria Helena Barbosa, nossa colega lá do MASP, também tem o Renilton, que fala esses estudos, na verdade, com exceção da Carla Schitz, eles enfocam geralmente o MASP e suas gestões. O da Carla é do campo da história, ela faz uma análise bastante interessante da rede de sociabilidades. Como que se vai se construindo esse conjunto de intelectuais pensando o desejo de construir uma história de identidade catarinense, né? Então, são todos muito interessantes. O que sobrevive? Trouxe aqui um conceito bacana da Sueli Lima de Assis Pinto, né, que está nesse livro, o arquivo que eu já mencionei. Ela adota de uma outra teórica, né, uma mulher, enfim, ela pega o tema embriantes, e que ela coloca que aqui em Santa Catarina tem 3 embriantes. Então, são sujeitos que construíram com discursos e ações a legitimidade da arte e do MASP, sob o ponto de vista da prática, dos deslocamentos, das operações, conceitos, um gerador de mudanças. E é um sujeito fundamental nos caminhos da arte, em períodos de transição, aquele que introduz um novo jogo, lança palavras de ordem e aponta direções. E daí quem ela aponta? O Correia, daí eu fiz uma breve síntese aqui do como é que ela vê a gestão. O Correia é compromisso com a gestão, a atualização, né, a Zanini, né, enfim, panorama das mudanças artístico brasileira, que eu já falei, mudança do pensamento museal, né, transformação e dinamização cultural das regiões, que é a história eles viajavam muito, enfim, nesse período eles viajam, dão palestras, esse conjunto de intelectuais, eles vão, história de trazer a Berenice, enfim, está tudo interligado. O Laos é um diretor preocupado com arquivo, levantamento de acervo, memória da instituição, compromisso com as linguagens, né, contemporâneas, compromisso com o crescimento do acervo. O Laos tem uma história interessantíssima, que eu acho, que ele é o primeiro diretor a fazer um levantamento do acervo, quando ele descobre que muitas das obras desapareceram, né? E naquele biografia do museu, se vocês forem ler, é meio trágico, assim, eu acho o texto, né? Porque fica assim, daí foram do lado tais obras, mas essas estão desaparecidas, Então, o Laos que toma a frente dessa profissionalização, né? Dá para dizer assim. O João Evangelista é o diretor das mega exposições, né, já no século XXI, aqui o museu nas tendências da audiência, né, fez o centenário de Martim de Argo, Rodin, Camille Claudel, a primeira missa no Brasil, o renascimento de uma pintura. E aqui então essas exposições didáticas que a mentalidade da época, a missão educativa dos museus, diminuir a distância entre o público e a arte, tornar a obra acessível do ponto de vista simbólico, mesmo que em reproduções, dizia o Carlos Humberto. Bom, aqui eu começo a trazer imagens dele que eu fui achando em catálogo, em jornal. Então, aí em cima a gente vê ele em Portugal, ali já
como representante, né, ali no Instituto Histórico Geográfico. Essa foto que ele aparece aqui é a que está no Biografia de Museu, sempre sério, né, sempre engravatado, mas que era um homem bastante espirituoso e engraçado, inclusive, tem vários depoimentos nesse sentido que eu vi. Acho que eu já falei. E aqui para encerrar, então, eu fiz uma foto lá do banner, ele no banner, que é enorme, assim, né, gigantesco esse banner, e ele fazendo um discurso na Assembleia Legislativa, né. Então, é um sujeito extremamente atuante. Daí eu trago mais umas fotos para a gente pensar, então, outro recorte, ele articulado com esses pensadores, esses intelectuais, esses artistas, né? Aqui eles na Academia Brasileira de Letras, né? O Machado de Assis lá, e eu gosto muito dessa foto porque tem gente muito saudosa aqui, né? O Evaldo Pauli, o Lauro Junques, querido Lauro, o Pascoal Pizzica, né? O Pedro Bertolino, o Carlos Humberto, que é aqui e o Hugo Moon Júnior, né? São fotos assim, a gente... E aqui em cima, ele junto com o marido o Aldo Nunes, né? O marido da Eli, e a Eli e o Franklin Cascales. E por fim aqui ele com a Eli. Então, para mostrar um pouco assim, né, de como é que era esse... Eu pensei várias vezes em colocar ele como um viajante, porque era um homem que viajava bastante, tanto é que ele morre em viagem, né? Tem essa singularidade na vida dele. Morreu em Bolívia. Daí, produção crítica, eu trouxe assim só para vocês mostrar o que são esses textos, os 14 textos que eu levantei. Então, olha só, esse aqui, nem dá para ler, né? Tem que... Mas eu trouxe assim para vocês terem uma ideia. Esse é um texto importante, esse aqui, que você pode pegar uma cópia no Instituto Histórico, né? Aqui, esse texto aqui é mais conhecido em razão desse catálogo, né? Dessa exposição 9 do grupo de artistas plásticos de Florianópolis. Eu tenho a impressão que esse é o texto mais citado dele, esse aqui que já está dentro do catálogo. E aqui, por fim, um que eu achei curioso, olha o tempo, né, gente, a lauda, né, e como que ele faz os dados individuais para o arquivo do Instituto. E olha só, por que eu trouxe isso aqui? Gênero literário a que se dedica, história e crítica. Né? Na verdade, ele tinha, né, E aqui, como eu disse, ele era um homem de mídia, porque ele também não só escreveu muito em jornal, mas pelo fato de uma produção intensa e lançamento de livro, depois ele estava sempre... Então, eu coloquei, era um homem de diálogo, naturalmente, né? E aqui é um texto do Apolinário Termes, que é um historiador de Joinville, quando ele morre. O caderno anexo faz essa homenagem. Bom, quando ele morre, assim, é impressionante o que tem de documentos e de manifestações nacionais, no campo nacional e internacional, de reconhecimento, de pesar. É também um capítulo bastante interessante, assim, de ver isso. E aqui, por fim, nos meus achados, e para me exibir um pouco de ordem pessoal, de como eu me encontro com ele, um autógrafo, né, para vocês conhecerem um pouco da letra dele. Desculpe se eu demorei muito, se eu não fui muito objetiva, mas era essa a intenção, assim, de fazer esse movimento rápido para passar a fala, que agora acho que vai ser muito mais interessante, né? Da gente conhecer o Ilmar pelo olhar do filho, né? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao Instituto Colasso Paulo, a família Colasso Paulo, especialmente ao Marcelo, né, pela ideia de fazer essa homenagem, né? A família, em nome da família, eu agradeço, né? Ilmar, tem que falar um pouquinho mais alto. Também, né, gostaria de agradecer as pessoas aqui do Instituto que eu falei mais, que foi a Nery e a Francine, né, para a organização desse evento. Né? Pode botar o meu...
Bom, me desculpem, né? Filho é meio complicado falar de pai, né? Então, eventualmente, eu vou dar uma ou outra escorregada que peço desculpa, né? Eu chamei essa fala de quase fotobiografia ou, né, quase ensaio sobre o terceiro ou quarto escalão. Porque, assim, o quase autobiografia do Coni, né? Quase memória, né? E esqueci. Antônio Cândido, né, tem um estudo muito interessante em que ele faz a biografia do personagem do segundo escalão do Império, né, mostrando a importância não, né, a participação das pessoas do segundo escalão. Né? Aqui a gente vai falar de pessoas do terceiro e quarto escalão, que de uma maneira ou de outra contribuíram, né, para no caso nosso, para a cultura catarinense. De uma forma resumida, né, o pai fez o segundo grau do Instituto de Educação, né, na época de Argélia, né, se graduou na UFSC, depois fez uma especialização na Fundação Getúlio Vargas do Rio sobre História Oral, né, isso virou a tese de mestrado dele aqui na UFSC, também sobre História Oral. Depois ele fez o doutorado na USP, já falando de história política, basicamente a história da Revolução de 30, né, em que todo o conhecimento que foi desenvolvido para o desenvolvimento da história oral foi aplicado, né, em várias entrevistas com várias figuras que foram importantes na Revolução de 30, né, Aristiliano Ramos, Udo Deck, Celso Ramos, uma série de pessoas que participaram de uma maneira ou de outra da Revolução de 30. De profissões, né, ele foi desenhista para o Tertes, né, de construções, né, foi professor do Instituto. O João Evangelista indicou a ele, com 21, 22 anos, para diretor do Museu de Arte Moderna de Florianópolis, quando o João Evangelista foi para Brasília, quando da fundação da UNB. Né? Do Instituto do Museu, ele foi para o Departamento de Cultura e ele ficou poucos meses como secretário estadual no governo do Caruso. Lembram do Caruso? Valdemar Caruso. Né? Então, ele foi secretário municipal então, de Educação e de Saúde. As universidades, basicamente, a Universidade Federal de Santa Catarina, a UDESC e a Univille. Né? A UDESC dava aula no curso de História da Arte, né? De Ética e História da Arte, e na Univille, toda quarta-feira, ele pegava, às vezes, uma Kombi, às vezes uma rural, e eles iam na área de barro até Joinville dar aula com outros professores toda semana. Do ponto de vista de associações, né, ele fez parte do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, o presidente, né, fez a cadeira 17 da Academia Catarinense de Letras. A cadeira 17 foi assim, o patrono, né, era o Geraldo Coelho. O primeiro ocupante foi José Boatê. Né? Depois de José Boatê foi o professor Cabral, né? E depois foi o pai. Né? Uma cadeira com uma tradição do ponto de vista de história. Né? Se tentava escolher, quando possível, quando abria a cadeira, que tivesse mais correlação, no caso, com a história. Né? Foi um dos poucos catarinenses a fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e foi um dos poucos brasileiros a fazer parte, né, da Academia Portuguesa de História. A Academia Portuguesa de História tem 200 anos de história. Né? Bom, eu vou tentar passar rapidamente, né, o que é a família do Carlos Humberto Corrêa, né? No sentido de porquê. Né? Vocês vão ver que tem algumas coisas que ligam a família, tanto as artes quanto a literatura, que justifica, de certa maneira,
né, assim, os interesses, né? De forma rápida, né, Carlos Humberto Pederneiras Corrêa, ele tem o nome dos dois avós, Carlos Corrêa e Humberto Pederneiras, né? O Carlos Corrêa, que era avô, né, a gente conhece um pouquinho mais da família dele, ele era filho desse José da Mota de Azevedo Corrêa, que era formado em Direito, Pernambuco e Coimbra, e era juiz de fora, né? E o juiz de fora andava pelo Brasil sendo juiz em um monte de lugar, até que em 1871 ele foi ser juiz de fora aqui em São Miguel, né? E ficou juiz de fora ali durante uns 7 meses. Só que a mulher dele faleceu. E aí ele aproveitou e casou com uma moça que era amiga da mulher dele ali em São Miguel, mas moça, né? Ele tinha 10 filhos já com a primeira esposa, né? Então alguém tinha que cuidar dessa criançada toda. Ele acabou casando com a dona Matilde Xavier de Souza, que é assim totalmente açoriana. Todos os ascendentes são de São José e vieram dos Açores, né? Alguns dos filhos não gostaram muito desse casamento, assim, porque em 6 meses, né? Mas foi assim que aconteceu, né? Aqui o Carlos Corrêa, né, que fez parte que é o avô dele, né, daí que vem o nome, né, fez parte também da Academia Catarinense de Letras, né, foi o primeiro presidente da CM e teve outros envolvimentos, primeiro diretor da maternidade de Florianópolis, que depois, quando ele morreu, acabou recebendo o nome dele, né. A família dos Corrêa, né, bom, aqui o Carlos Corrêa também anda escrevendo, né, com alguma irregularidade. Era parnasiano, esse Confidências foi publicado no ano depois da morte dele. Tá? Ali uma caricatura. O Carlos Corrêa é famoso por ser muito feio, né? Então essa caricatura ela mostra bem essa característica pessoal dele. Não sei. Mas o escritor da família é Raimundo, né, que era irmão do Carlos Corrêa, né? E a foto do Raimundo na Academia Brasileira de Letras, né? E o livro mais importante do Raimundo, Sinfonias, Parnasiano, né? Ali tem Mal Secreto, As Pombas, essas coisas todas que alguns de nós que ainda viu no primeiro e segundo grau, outros não mais, né? Mas de qualquer maneira é assim, um exemplo do ponto de vista literário na família. A outra família são os Pederneiras. Os Pederneiras são mais complicados, assim. O primeiro Pederneiras que veio para cá foi aquele primeiro lá, Manuel Paranhos da Silva Veloso, que era tataravô dele, né? Ele era do interior, era advogado também, formado em Coimbra, né? E acabou sendo juiz aqui em Santa Catarina em 1832, ouvidor da comarca do Desterro, e depois juiz, né? E acabou eleito para a primeira legislatura do Império e foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa. As legislaturas daquela época duravam 2 meses, tá? Se hoje a gente reclama que eventualmente o Congresso tem férias grandes, naquela época eram 2 meses por ano que eles trabalhavam, né? Ele foi presidente durante 10, 12 dias e depois ele foi para Porto Alegre, porque ele também tinha sido eleito para a Assembleia Provincial do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, ele trabalhou aqui, né, 1/6 da legislatura. Mas era assim que funcionava. O filho dele, Manuel Veloso Paranhos Pederneiras, esse não tem nada a ver conosco, né? Mas e o filho do filho, né, que é esse Nicolau Veloso Paranhos Pederneiras, esse também acabou vindo para Santa Catarina, né? Ele que implantou Nova Veneza, né? Acho que em Nova Veneza tem uma avenida importante que se chama Nicolau Pederneiras. É esse Nicolau Pederneiras que fez parte da campanha de colonização, não só de Nova Veneza, como de algumas cidades ali em volta, Uruçanga, Criciúma e outras coisas mais. Bom, o nome Pederneiras, né, vem dessa estância das Pederneiras no Rio Grande do Sul,
Já que veio o nome, eu fui tentar achar, e todo mundo dizia que a estância de Pederneiras ficava em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, fica em Rio Pardo. O problema é que Rio Pardo era 3/4 do Rio Grande do Sul no Império, né? O Rio Grande do Sul tinha 4 municípios, né? Santo Antônio da Patrulha, Porto Alegre, Rio Grande e Rio Pardo. Dá para ver no gráfico, né? A Fazenda das Pederneiras era pertinho de Rio Pardo. Tem uma tese, um artigo relativamente recente que estabelece os limites dessa estância das Pederneiras e de outras estâncias no Rio Grande do Sul. De qualquer maneira, eles compraram, os Pederneiras compraram essa estância em 1980 e venderam em 1860 e 65, porque em 65 lá e já não era mais dos Pederneiras. Foi vendido, né? A família deixou de ser estancieira, né? O Nicolau tinha alguns irmãos que, de certa maneira, também foram importantes, né, do ponto de vista cultural. Mais importante, o Raul Pederneiras, né? O Raul Pederneiras era um desenhista, né? Ele era também professor da Escola de Direito no Rio de Janeiro, né? Mas também era desenhista, jornalista. É interessante esse encontro de forças aqui. Campeão de despesas derrota o campeão da receita. Bem atual essa semana, essa questão aí do que vai cortar, o que não vai cortar do ponto de vista de despesas, né? Mas essa era uma caricatura antiga do Raul Pederneiras. Ele chegou a ser presidente da ABI, né, ali entre 1916 e 1926, com algumas interrupções. 2 irmãos deles, o Oscar e o Mário Paranhos Pederneiras, também escreviam, né? O Oscar escrevia mais peças de teatro e o Mário era simbolista. Tá? O avô, então, Humberto Pederneiras, que dá o nome a ele, era engenheiro de estradas de ferro, né? E naquele museu que tem ali o monumento ao Dr. Blumenau, em Blumenau, tem esse modelo de um vagão de escola que o Humberto Pederneiras tinha prometido para o meu pai. O pai brincava com esse e enrolou ele dizendo que o vagão era dele, mas não é, está lá no museu até hoje, né? E a filha do Humberto, né? Essa do canto aqui, a Avelina, o Lilá, que é a mãe dele. Aqui a avó dele, a avó Sarita, ele e a mãe. E aqui ele com a esposa, né? Com o nome de solteira de Evangelia João Cotizias. Aqui 3 caricaturas assim, de 3 gerações, do Carlos Corrêa, do Ilmar Corrêa. Essa caricatura do Ilmar Corrêa foi feita pelo Péricles, do Amigo da Onça. Ele esteve em Florianópolis e por algum motivo foi atendido pelo meu avô e acabou fazendo essa caricatura. E a última, uma caricatura do pai feita pelo Fossari, né? Então, o que eu acho interessante com relação a essas 2 famílias, né? Fora os estancieiros lá, né, que deviam ser assim, de uma elite econômica, né, os outros não, os outros eram personagens do 3º e do 4º escalão, né? Eram juízes, eram advogados, eram engenheiros, eram médicos, eram jornalistas, né? Mas assim, talvez a riqueza maior da família é que as 2 famílias, desde o início do século XIX, geração em geração, tinham um nível superior, né? Isso, se a gente for ver do ponto de vista de Brasil de uma maneira geral, né, isso não é comum, né? Então, assim, interessante, né? Com raízes no desenho do Raul, né, e com várias raízes do ponto de vista da literatura, no caso do Raimundo, no caso do Oscar e do Mário Pederneiras. O Raul também escrevia, o Carlos Corrêa também escrevia, teve outro irmão do Carlos Corrêa que era médico e também poetou aí no final do século XIX,
teve um outro que era professor de inglês no Pedro II e também tinha uma gramática de inglês no Pedro II no final do século XIX. Então, talvez a coisa mais interessante da família foi essa ligação com o ensino superior e com atividades assim, mais interessantes do ponto de vista intelectual. Bom, o objetivo de hoje é falar sobre artes plásticas, né? O pai desenhava quando adolescente, isso aqui é desenho de 1957, ele tinha 16 anos, né? Desenhava direitinho, não era um artista, era um desenhista, né? Então, desenhava, aqui desenhou o pai dele e do lado um indígena, né? Aqui 61, com 20 anos, uma aquarela interessante, né? E isso ele acabou usando várias vezes depois, né? Tanto no livro Os Governantes de Santa Catarina, em que todos os governantes em que era possível desenhar, ele fez esses pequenos desenhozinhos dos diversos governadores, como também a gente tem um conjunto grande de desenhos relacionados com a cultura catarinense, ali Iaponã, Péricles Prade, Flávio Cardoso, Silvia Coelho dos Santos, Nereu Ramos, né? Uma série de desenhos até que ele desenhava bem, né? Desenhava também a neta, né? Aqui nos anos 2000, um desenho livre aí da única neta dele. E isso eu acho que aproximou ele do museu, né? A gente tem, né, esses 3 livrinhos, que eu acho que tu acabasse vendo alguns, né, que são esses conjuntos, né, das exposições que foram feitas no museu, né? É uma coisa que, né, a gente já falou assim, quão importante é padronizar a publicação de cada instituição, porque depois dá para juntar numa coisa interessante, né? Citando como a gente não combinou, né? Não. A gente não combinou. Mas assim, exposições, né? Assis, Eli Raio, Silvio Pléticos. No catálogo do Pléticos tem essa é uma obra de arte, né? Né, do ponto de vista, isso é uma madeira, né? Uma xilografura do Pléticos, né? Que faz parte de cada um desses catálogos, né? Maia Filho, Jairo Schmidt, Nossa Arte ali, Janga, Jairo, Max Moura, Semi Braga, Vera Sabino. E depois, no Departamento de Cultura, ele continuava tendo uma boa conversa com o professor Aldo Nunes no sentido da ideia de museu, né? E aí surgiu a ideia de mudar o nome do Museu de Arte Moderna de Florianópolis para Museu de Arte de Santa Catarina. Essa mudança pode parecer assim, eu sempre gostei do nome Museu de Arte Moderna de Florianópolis, né? Só que essa mudança é uma mudança assim, muito bem planejada, né? A arte moderna estava acabando, né? Como é que a arte contemporânea ia entrar no Museu de Arte Moderna, né? E o museu não era de Florianópolis, o museu era estadual. O museu tinha que ser de Santa Catarina, né? Era um projeto de que o museu englobasse a arte de toda Santa Catarina, não só de Florianópolis. Ele nasceu como uma coisa florianopolitana, mas chegou um momento que ele não podia ser mais só moderno, nem poderia ser de Florianópolis, né? Então ele capitalizou essa mudança, né, do nome. E algumas coisas, por exemplo, a primeira Exposição Nacional de Artes Plásticas, quem é que veio para cá? Zanini Bardi, né? Belo Horizonte, Renato Falsi, Paraná, Fernando Veloso, Rio Grande do Sul, Gilberto Marques e Carlos Humberto Corrêa, né? Um grupo de pessoas que estavam pensando nesses museus de uma maneira diferente. Também uma ou outra exposição de artistas de fora, né? Maria Polo, Evandro Carlos Jardim, Marcel Babinski, Wesley Duquilis, pois aqui também, né? E algumas exposições interessantes, existiam algumas exposições de catálogos poloneses. Na época a produção de catálogo polonês era muito potente, então a Embaixada da Polônia facilitava isso.
e uma exposição junto com o consulado do Japão, né, de gravura japonesa, né? Aqui uma parte das gravuras, Hiroshige, Utamaro, Okusai, né? Aqui em Florianópolis, imagina, isso aí é 1969, né? O impacto que isso teve no Rodrigo de Aro, né? O contato direto com essas gravuras japonesas, né? Esse ano, se a gente for ver a exposição agora aqui no Instituto Colasso Paulo de Rodrigo de Aro, né? Ele teve acesso direto, né, a uma série de gravuras japonesas. O único livro exclusivamente de arte que o pai produziu foi esse livro Arte e Artesanato, 4 artistas da cerâmica. Com 4 artistas, 2 artistas absolutamente populares de produção seriada, né, os irmãos ali Nésia e Ademar Melo, né, e 2 artistas que não tinham produção seriada, que tinham uma produção, né, de cada obra por si só, Eli Raio e Franklin Cascais, né? Então, aqui se juntava uma arte popular, uma arte seriada, né, com a produção, né, um pouco mais elaborada desses outros artistas, mas se colocava os 2 juntos, né? Aqui é Eli, depois a Nery mostrou outra foto que tinha o Franklin Cascais também, no lançamento desse livro. A outra coisa que o pai participou do desenho foi o desenho da bandeira e do brasão, né, de Florianópolis. Em 1975, eles pediram a mim, o nosso brasão tinha uma série de problemas heráldicos, né, era feio, né. Aí foi feita uma comissão com o Oswaldo Cabral, né, o professor Peluso e o pai, né, para desenhar o novo brasão e a nova bandeira de Florianópolis que estão até agora. Eu me lembro, né, isso foi desenhado em aquarela, eu me lembro do pai desenhando, né, o projeto do brasão na época lá, 74, 75. Esse contato com esses artistas fez com que o pai acabasse tendo uma coleção de arte dos amigos, né? Tudo isso é presente, não era adquirido, e esses presentes mostram, né, assim, a amizade com esses artistas, né? A gente nunca teve uma coleção de arte, era a sala, né? E ficava tudo na sala, né? Então tinha Martinho, Eli, Galo, né, Viquete, Assis, Pléticos, né, Dávila, Aldo Nunes. Aqui é a chácara ali do Stodic, né, a casa antiga, né, e hoje já tá demolido, mas a gente morava no loteamento que foi feito nessa chácara. Rodrigo, né, Elke, Vera Sabino, né, e outros artistas que a gente não vai ficar aqui, né, mas era um conjunto de artistas, né, que efetivamente, vamos dizer assim, essa lista de artistas até hoje não foi quebrada, né. Algumas coleções mais novas começam a despontar um ou outro artista depois dessa lista, né. Mas essa ainda é assim, a lista clássica da arte catarinense. Algumas dessas obras têm dedicatória, né? Aqui do Maia Filho, do Rodrigo. Essa interação com o Paraná, às vezes fazia com que tivesse algumas obras do Paraná, como aqui o Rodrigo, o Fernando Veloso, de Curitiba, com Porto Alegre, né? Uns presentes do Stocklinger. Isso eram cartões de Natal, né? Ele fazia isso, o Francisco Stockler fazia isso como cartões de Natal. Ou a Vera Sabino, a Vera Barcelos, né? Que hoje, do ponto de vista de arte contemporânea, já era. E na coleção do pai também tinham muitos bois, ou vacas. A gente não sabe muito bem se é boi ou vaca, né? Mas é uma coleção grande de arte popular, né, que ele foi coletando durante a vida. Ele sabia o que era cada um desses.
Agora vai ser difícil são quase 200 bois ou vacas, ou algum gênero fluido também, a gente não vai conseguir definir isso muito bem, né? Não é papel aqui falar sobre as universidades, né? Mas, né, UFSC, UDESC, Univille, só assim, rapidamente com relação ao UFSC, História Oral, Teoria e Técnica foi o mestrado, né? Um estado entre duas repúblicas, que foi a Revolução de 30, foi o doutorado, e no concurso para titular, ele daí trabalhou com a Revolução de 93. Tá? Esse foi assim, o primeiro livro dele, Contribuição ao Estudo de Legislação Mesopotâmica. Ele dava aula de História Antiga, né? E isso é mimeografado, né? Então é um pedaço do Código de Hammurabi traduzido do espanhol, né? Ele não sabia falar a linguagem dos... Uma outra maneira de ver essa rede, né, é através da biblioteca. O pai não era um bibliófilo, né? Ele tinha uma biblioteca grande, talvez 5, 6 mil volumes, que não é uma biblioteca pequena, mas era uma biblioteca de trabalho, né? E a biblioteca não ficava na biblioteca, a biblioteca ficava no escritório, porque o escritório era essa a função da sala, era escrever, não era, né, acumular os livros. Mas ele gostava e procurava sempre, né, os livros relacionados com a cultura catarinense, né? Então, se for ver aqui também da adolescência, uma tentativa de ex-libris dele que nunca foi impresso. Mas, se a gente for ver os livros, né, por exemplo, do ponto de vista de história, né, dedicatórias do professor Cabral, dedicatórias do professor Piazza, né, dedicatória do professor Jalim Meirinho, eu separei lá, parceiro maior na dedicatória. Não sei se vocês gostam de dedicatórias. Dedicatórias, às vezes, elas são muito precisas assim, em algumas coisas. Alguns escritores, eles não sabem fazer dedicatória, mas alguns são muito cuidadosos, né, nas dedicatórias. E mostrando a história não de Florianópolis, aqui uma dedicatória do José Ferreira da Silva, que foi o iniciador e o mantenedor do Blumenau em Cadernos, em que tem uma grande parte da história, né, tanto do Vale do Itajaí quanto do norte do estado, está em Blumenau em Cadernos. Aqui, Doralécio Soares, né, Silvio Coelho dos Santos, Licurgo Costa, Arthur Pereira Oliveira, tem até aqui, né, um Windsor, Carlos de Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança, né, que acabou publicando aqui, através do Instituto Histórico, um trabalho sobre o Dom Pedro II em Viena. Ele mora na Europa. Não tinha assim muitos livros nacionais com dedicatória, até porque era tudo difícil, né? Viajar era uma coisa muito complicada, né? Mas eu acho que essa dedicatória, né, do Gilberto Freire, Abraço Brasileiramente Amigo, né, é uma dedicatória bem interessante no contexto nacional, né? Dos nossos, né, na poesia, por exemplo, Péricles Prade, né, aqui com um desenho do Viquete, as Ana Marias do Lindolfo Bell, né, com desenhos da Elke, né, na dedicatória ali, as partilhas, né, bem interessante esse jeito de falar numa dedicatória, né, o Gumundi, né, e dos escritores no ambiente literário, né, Salim Miguel, Odemar de Menezes, né, Odemar de Menezes fala companheiro de lutas literárias, né, Francisco José Pereira, Flávio José Cardoso, os cronistas Raul Caldas Júnior e os irmãos Paulo e Sérgio da Costa Ramos, a Silveira de Souza, né, companheiro de aventuras culturais, Jair Francisco Rames, Correia da Cultura, e provavelmente outros que eu não achei, né?
Mas por que citar isso? Né? Porque isso realmente era uma rede. Né? A gente tinha uma sensação naquela época em Florianópolis, né, que existia uma série de pessoas que realmente estavam muito interessadas na manutenção da cultura catarinense. Né? E essa rede, ela se repetia dentro da universidade, dentro da UDESC, dentro da Academia Catarinense de Letras, dentro do Instituto Histórico e Geográfico. Né? Hoje isso está mais separado, né? Mas esse grupo ele trabalhava junto, no sentido de junto com os artistas, junto com os escritores. Né? De lá para cá aconteceu uma coisa boa, que naquela época não se fazia, que foi, né, o culto, vamos dizer assim, ao manezinho, né? O culto a uma cultura popular, né? Que é diferente desses artistas e desses autores. Né? E esse culto é muito bom, porque valorizou uma série de coisas, é bom do ponto de vista turístico, é bom do ponto de vista de culinária, é bom do ponto de vista... Mas, infelizmente, esse culto ele eclipsou um pouquinho uma série de manifestações muito interessantes que eram feitas em Florianópolis e no estado de Santa Catarina, assim como o culto à cerveja e à salsicha eclipsa, né, uma cultura de Elke Ehring e de Lindolf Bell, né, eclipsa um pouco algumas manifestações um pouquinho mais complexas que a gente tinha por aqui. Mas é importante também, né, essas manifestações culturais. Tentando resumir, né, eu acho que uma ideia geral sobre a atuação dele, de uma forma geral, é uma coisa que eu não sei se é catarinensismo ou catarinismo, eu não sou filólogo, mas eu acabei botando assim catarinensismo. E isso pode ser explicado por esse livro, Fundamentos da Cultura Catarinense, Jaldir Faustino, Walter Piazza, Paulo Lago, Celestino Sacchetti e Vitor Peluso. Tá? O pai não escreveu nesse livro, mas o pai que organizou isso, esse curso de Fundamentos da Cultura Catarinense. E qual era a ideia? Eles viajavam, junto com o pai, por todo o estado de Santa Catarina. Então, em 70 e 71, olha ali, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Laguna, se ia para o sul do estado, para o norte do estado, para o oeste do estado. Né? E esse grupo de pessoas foi levando a história de Santa Catarina, a história da literatura catarinense, a geografia de Santa Catarina, né, para todo o estado, para tentar criar uma ideia de cultura estadual, né, que não existia muito bem antes dos anos 70. Né? Não existia esse conjunto. Né? Então, esses fundamentos da cultura catarinense foi uma coisa que mostra essa ideia de tentar, né, unir o Estado com todas as suas diferenças, né, valorizar as diferenças e valorizar as coisas que não são diferentes dentro do Estado. O pai continuou trabalhando com cultura e escreveu alguns outros livros sobre cultura, né? E dentro de Florianópolis, né, eu acho que um livro que chegou a 3 edições ali entre 2004 e 2008, A História Ilustrada de Florianópolis, foi um livro que assim, teve um certo sucesso editorial para a época. 3 edições não é uma coisa comum, né? E realmente fez o florianopolitano olhar para Florianópolis de uma maneira diferente, né? Porque antes se tinha o livro do professor Cabral, 4 volumes, é uma coisa grande, muito bem feita, mas muito grande, né? Sem ilustrações. E o História Ilustrada era uma leitura mais fácil de se fazer. Era isso. Né? Era isso. Essa é a letra dele. Tá? Obrigado. Na realidade, são muitas pontas assim que pode se
explorar, né, do que foi falado hoje, já desde a Nery, que levanta a forma de pesquisa, como que construiu, além do teu acervo pessoal. Eu fiquei interessada também, eu também já pesquisei muito lá no acervo do MASC, né, para escrever minha tese, e eu não sei se hoje eles continuam fazendo esse arquivo e levantamento de páginas de jornal e tal, porque os jornais eram muito importantes, né, para se reconstruir isso, e claro que muito se perdeu, né? Hoje a gente tem mais os artigos acadêmicos, os livros, mas houve uma perda, assim, desse cotidiano, dessa história de como que as coisas aconteciam, as próprias redes de sociabilidade, no qual o Wilmar toca. E aí, então, vou emendar aqui com o Wilmar, quando tu falas assim dessa rede que construiu e que como algumas coisas ficam meio eclipsadas, né? Eu sempre falo isso um pouco daquele congresso que teve, que exaltou muito a cultura açoriana e a cultura portuguesa, mas isso tornou meio também quase que uma mitomania, às vezes obsessiva, né? Que fez com que esses movimentos, que seria de uma cultura assim mais abrangente, ela ficasse um pouco realmente eclipsada. E tem mil outras coisas, assim, quando estás falando aí da trajetória da tua família e dos antecedentes, eu pensando, meu Deus, é tudo curso superior, meu Deus, não é só superior, eles também estudaram fora do Brasil, né? Então, isso realmente é muito raro, claro que dá um lastro, né? Eu sempre falo de pessoas de casa que têm livros e casa onde não tem livros, e os livros, eles formam essa geração, né? Que continua, então, não chega a ser uma pergunta, mas, no fundo, tu tens essa mesma opinião, digamos, de que, claro que, por vezes, nós temos pessoas que vêm de famílias sem livros, assim, e que se tornam grandes escritores, poetas, artistas, mas, com certeza, esse solo fértil de uma tradição familiar ajuda muito, né? Dá para ver. Olha aí, é impressionante, né? Todas as pessoas, as conquistas que faziam a ligação com arte e cultura. Então, fica um pouco essas duas perguntas aí para iniciar. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque senão cria... Não estou falando de uma elite, não. Estou falando de livro em casa. Eu acho que livro em casa, né? Mas, assim, nenhuma mulher, né? As mulheres não tinham nível superior, né? Interessante, já que vamos criticar, né? A primeira mulher com nível superior na família foi a mãe, né? Então, as mulheres não tinham, né? E mesmo assim, em cada geração, né? A questão do mérito, né? Em cada geração tem alguns que conseguem e outros não conseguem, né? Então, mesmo fornecendo a mesma base, teoricamente, do ponto de vista de oportunidades, né? Dentro de cada geração, alguns usam e outros não usam, né? Então, existe uma parte de mérito e existe uma parte de que a coisa está pronta, né? Não vai ser uma novidade, né? Mas é muito perigoso falar disso. Com relação a outra pergunta, não sei o que a Nery vai falar, né? É bom a gente lembrar que, assim, a gente tinha Lindolfo Bell fazendo crítica de arte, Pisani, né? Périx Prade, o Beto Stodic também fala, né? Então, assim, e tinham colunas, né, semanais de crítica de arte, tanto no Jornal de Santa Catarina quanto no Estado, né? Hoje não tem. Hoje é crítica acadêmica. Não tem mais nos jornais. Hoje tem umas notas que alguma coisa vai acontecer, ou aquela reportagem, assim, tem alguns jornalistas culturais, né,
Mas tem outros jornalistas que são escalados para aquele dia, né? E tem que fazer o texto, né? E faz o texto, às vezes, né? Do jeito que dá, né? Então, eu não sei se o MASC continua fazendo aquela... que é muito interessante aquelas pastas do MASC, né? Mas eu não sei se eles continuam... Até porque vão tirar da onde? Qual é a coluna? O Arrilaus também tinha a sua coluna fixa, né? O Janga. Por isso, quando a gente pensa ele, eu teria que pesquisar ele junto à BCA, né, Associação Brasileira de Críticos de Arte, que isso teria que entrar nisso melhor. Era um crítico, sim, porém na sua singularidade, né? Com relação à sua pergunta, o que eu acho curioso é o fato dele, porque é uma família, ele vem de uma tradição de médicos, né? Lógico, tem todas essas influências aí dos livros que ele apresentou muito bem aqui, mas justo ele escapa disso, e eu acho que isso confere uma distinção, né? Tem que olhar melhor. E diz que o que foi determinante, segundo o estudo ali da Schitz, né? Foi a formação dele no Colégio Dias Velho, porque, embora talvez ele tivesse opções de estudar num colégio público, num colégio privado, ele vai para uma escola pública. E daí, na análise dela, ela explica como isso foi determinante para ele, por influência de um professor, que agora eu não lembro o nome, ele acaba fazendo uma opção pela história. E a história, aqui, eu não quero ser... Mas a gente sabe que numa hierarquia de status profissional, a história não acompanha isso tudo, né? Então, eu acho que isso aí é demonstrativo de alguém que tem uma coragem, né? Uma espécie aqui, vou usar ovelha negra, sei lá, né? Não era o caso, mas que escapa dessa tradição. E eu acho isso muito, muito importante. E porque ele faz pensava que enquanto o Ilmar falava de que a questão dos homens públicos, né? Hoje nós temos uma crise profunda de valores, sobretudo no campo da política, né? Então, pensando assim, o termo homem público, o que é um homem público hoje no século XXI, com os exemplos que nós temos, né? Fica difícil até do seu papel, da sua responsabilidade. E eu acho que essa geração ali não só do Carlos, né? Quando a gente vai estudar o Arrilaus, o João Evangelista e outros nomes no campo da literatura, tem vários, ele citou esse patrimônio que tem, Lauro Junques, homens muito dedicados, extremamente dedicados para o desenvolvimento cultural, né, e que não era só não podemos ter a ingenuidade de pensar que era só do ímpeto individual. Não, ali a gente também tem que analisar politicamente isso, por que acontece tudo isso. Era um projeto político, né? Tinha um projeto político, a gente tem que pensar isso também, contextualizar quem era o governador, qual era a situação, o Estado tentando se modernizar, né? A história de buscar uma integração, enfim. Mas tiveram homens que se uniram de modo muito... porque eu imagino que não ganharam dinheiro com esse monte de livros. Nenhum deles a gente sabe que... né? A gente vai olhar a história desses homens, eles, enfim, mas trabalharam arduamente. Eu, por exemplo, tive uma relação com o Lauro Junques, né? Uma proximidade com o Lauro Junques. Saudade dele, sempre. Porque, nossa, ele escrevia semanalmente, gente. E era assim, eu me lembro que eu recebia... Ele lia livros de um crítico sem preconceito, sabe? E fazia parte viajavam juntos, iam para o Rio de Janeiro conhecer, fazer relações, articulações com a Academia Brasileira de Letras. Então, esses homens, eles não existem mais. Então, nós estamos falando de uma coisa que ficou no passado, na minha compreensão, na minha sensibilidade. Eu acho até que esses homens existem, mas a forma de lidar com o mundo é que é diferente.
Eu continuo achando que muitos desses homens existem, e mulheres. Mas é uma forma de estar no mundo, sabe? É como que se dá dentro da universidade, as próprias exigências que a universidade faz. Por exemplo, estou falando do contexto universitário, que se volta para a participação em congresso, publicação, orientação, ela se torna, em parte, mais individualista e não permite tanto esse coletivo. Né? É uma exigência de um caráter individual muito grande, e os coletivos, para se manterem, eles precisam de um esforço extra, que já é extremado no individual. Então, e talvez o excesso hoje que tem, porque hoje tem um excesso, né? É excesso de opinião, excesso de celular, excesso de televisão, excesso de tudo, que também fragmenta essa possibilidade de uma convivência maior, ou de debates mais apurados, ou de união mesmo, né? Então, eu acho que as pessoas, elas continuam sendo muito boas, tem muita gente boa, mas a forma de como que isso interage é que é diferente. Então, eu vejo até pelo número de eventos que acontecem numa semana, né? Por exemplo, nós estamos aqui hoje, mas só essa semana tem 5 eventos, eu tenho 5 eventos pautados. Como que tu consegue amadurecer e aprofundar tudo isso? Porque elas têm que dar conta de outras coisas, que tem banca TCC, tem tal. Então, tem uma fragmentação muito grande, uma exigência muito grande que não permite que tudo isso aconteça. Mas é impressionante, aí sim, né, perceber uma vida dessas toda pautada, coerente, buscando e fazendo coisas por um coletivo, assim. Porque eu acho que as questões de coletivo hoje, elas estão muito perdidas no mundo. É como se existisse humanidade, mas eu não sei se ela existe mais como já existiu um dia, sabe? Obrigada. Obrigada, Ilmar. Obrigada, Nery. Uma tarde muito rica e com muita coisa para desdobrar, né? Que homem incrível, né? Que homem comprometido com o seu tempo, né? E eu cresci ouvindo falar deles e convivendo com eles, né? Desde pequena, em exposições de arte. Acho que eu já fui em quase em vários dos espaços físicos do museu, desde a Rio Branco até não sei o quê, até né, o espaço da Alfândega, até ele virar, de fato, desculpa, o MASP, né? Me chamou, dentre tantas coisas, me chamou muita atenção a crítica e a percepção dele, né, sobre o estado do museu desde então, né, desde a sua criação, desde as fragilidades conceituais, né, intelectuais, até as fragilidades físicas, né, e econômicas, né. É sempre um museu. Eu lembro que no acervo do meu pai tem várias matérias sobre o museu, que ele guardava também. E parabéns por manter o arquivo do seu pai assim tão intacto. Sempre muitas matérias discutindo a posição, o lugar do museu. E parece que não mudamos muito, né? O Museu de Arte de Santa Catarina ainda é um museu que mereceria, né, um orçamento muitíssimo maior, mereceria ter um espaço curatorial além do administrador, que todos reclamam, né? Eu fico atrás de uma mesa assinando papéis e eu não tenho tempo de pensar o museu, né, de uma forma mais ampla, né? Uma programação que vá até 3, 4, 5 anos, né? Então, a gente tem uma série de fragilidades do segundo museu, né, criado, se não me engano, foi o segundo, né, que nasceu tão forte, né, tão engajado assim, e que agora ainda né, sofre de uma falta de percepção dos políticos, assim. Eu fico muito curiosa para ver o que seu pai falaria hoje do museu, através das suas palavras, né? Então, é muito triste, né, a gente ter um museu que poderia ser um dos grandes museus do Brasil, sempre, né, bom,
eu falo ainda de um lugar traumatizado, né? Porque levei 5 anos para montar uma exposição de 800 itens, tive que desmontar em 3 dias correndo, porque a chuva corria sobre as obras, né? Então, ainda estamos... E me chamou a atenção que havia goteiras naquela época também. Então, são problemas tão básicos, né, que é de uma infraestrutura decente. Então, é lamentável, né? E, ao mesmo tempo, que bom que, desde sempre, a gente teve homens como esses que lutaram e ainda lutam, como a gente tem hoje, por um museu melhor, né? Fora tudo mais que ronda, né? Não sei se é uma pergunta, é um depoimento, mas me chamou muita atenção, né, esse cuidado, né, esse comprometimento dele em ter um museu forte, né? E aquele grupo que os rodeava, né, era um grupo também com esse mesmo compromisso, né? Enfim, obrigada. Boa tarde a todos. Não sei se dá para escutar, porque, às vezes, quem fala lá na frente, a gente escuta um pouquinho aqui. Obrigada. O que eu quero falar eu acho que a maioria que está aqui é de uma geração que viu essas pessoas, né? Esses nomes citados aqui na frente, que são incontáveis, né? Mas começando pelo Carlos Humberto, e que teve esse privilégio de conhecer, né, de dialogar, de vê-los nas exposições. O Carlos Humberto, por exemplo, era uma pessoa que frequentava muitas das exposições, o Centro de Artes, lançamentos de livros, uma pessoa muito presente, e sempre com aquele jeito calmo, tranquilo dele. Ele passava lá pela Fundação Catarina de Cultura, às vezes em outros horários, em reuniões do Instituto, que o Instituto ficou um tempo lá na Fundação, era bom dia, boa tarde, professor, né? Então, a gente sempre tinha assim, uma referência muito forte em relação a ele. E é muito bonito, né, de ver essa história. Quero parabenizar o Instituto e a Nery, e toda a equipe que está envolvida em relação a isso, né, nessa busca, nesse resgate dessa memória desses seres iluminados, né, idealistas, né, que foram Aldo Nunes, estou vendo a Sara me olhar aqui, né, Aldo Nunes, Meyer Filho, Arrilaus, Vecchietti, é isso que eu falo, que ainda José Silveira Dávila, que não se fala, ninguém nem lembra dele, né? Hugo Mundi Júnior, não estou dizendo os historiadores, né? O que eu estou falando é justamente para essa nova geração, né? Nós aqui, a maioria de nós, sabemos e conhecemos. Então, essa pesquisa histórica e da memória revela esses outros seres de cada um deles, porque a gente conhecia, mas conhecia, né? Sabia detalhes da vida, né? E é uma coisa que esses grupos iniciais, década de 40, 50, 60, e aí eles foram à frente, né, 70, 80, naquele período lá, no início, eles se trocavam muito, eles tinham uma comunicação muito legal, e de bilhetes, de recados, e cada um deles tem, né, recados do Dávila para o Silveirinha, do Silveirinha para o Humberto. Nossa, isso é de uma riqueza tão grande, está sendo exposto aqui para todos, né, e que vai ficar, nessa memória fica, né, daqui a pouco vai sair cadernos, né, Nery? Alguns cadernos desses diálogos, né, dessa busca, dessa pesquisa, para mostrar para quem veio depois, né, que realmente, quando a Nery fala desses homens, né, que fizeram essa diferença, eles viveram um mundo de um diálogo físico, pessoal, e dialogavam lá com Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, com trocas de documentos, jornais, revistas, escreviam daqui, mandavam para lá, de lá mandavam para cá. Esse envolvimento foi muito legal, porque então o que eu quero deixar aqui realmente é
parabéns para vocês de estarem fazendo esse resgate, que não é aquele resgate que vai lá e pega e deixa, esquece, né? Mas que está compartilhando com todos nós e que vai ficar isso para ser distribuído, né, entre essas novas mentes que por aí estão. Obrigada e parabéns mais uma vez. Marcelo? Segura para mim. Então, boa noite já, né, a todos e a todas. Primeira questão que eu quero colocar é que eu fui aluna do Carlos Humberto lá no exame de admissão e depois na universidade e fui colega. Então, uma grata satisfação estar aqui. Mas a questão que me remete a Nery é o seguinte: você já falou isso numa live, na época da pandemia, sobre a crítica de arte. E eu coloquei uma questão, essa crítica de arte, que envolve pessoas maravilhosas, mas só que a gente tem um problema. Eu acho que a crítica de arte aí é uma crítica de arte impressionista, tá? Que eles faziam na época. Tá? Era comum, era corriqueiro esse tipo de crítica impressionista, inclusive Carlos Humberto. Tá? Outra questão que eu acho, Nery, é que essa crítica de arte, essa presença deles no Museu de Arte, tudo, também cria um problema. A Sandra pode discordar de mim, ou não. É a questão da consagração. Então, tirando a Gorini, que eu até escrevi aqui, vamos supor, a maioria eles selecionavam, seja o seu Arrilaus, seja o professor Carlos Humberto, qualquer um deles, o Pisani, que eu gostava muito dele, todos eles. A questão da consagração das obras de arte, porque a obra de arte só é consagrada quando ela vai para o museu. Tá? Então, tem essa questão que às vezes é problema. Tá? Então, eu estou falando geral, tá? Aí eu não estou só citando Carlos Humberto. Então, é a questão da crítica de arte impressionista e a questão da consagração, que às vezes é um problema para nós, pelo menos para a Sandra, que é estudiosa das artes visuais. Um outro ponto que eu acho importante, que o doutor Ilmar Correia falou, é o livro Fundamentos da Cultura Catarinense. Foi o Carlos Humberto, tá? Eu vou dizer uma coisa para ti. O Departamento de Cultura foi fundamental para a vida cultural do Estado de Santa Catarina. A gente, passou tempo, esqueceu. Ele fez um concurso, abriu um concurso lá, não é para funcionário, abriu um concurso chamado Personagem Ilustre do Meu Município. Tá? E a meninada toda se entusiasmou, inclusive eu ganhei o 2º lugar no ensino médio, na época, 1900 lá. Então, quer dizer, esse concurso mobilizou a sociedade catarinense. Não só falou, e todo mundo escreveu sobre um personagem ilustre do seu município. E eu tive a sorte de ganhar um prêmio, o 2º lugar, porque a gente botava o pseudônimo, ninguém sabia quem era. Então, eu acho isso importante. E os fundamentos da cultura catarinense, ele era como o doutor Ilmar falou, era itinerante. Então, eu assisti por acaso em Tubarão, na Rádio Tubá, tá? No auditório da Rádio Tubá. E a Rádio Tubá lotou professores, comerciários. Gente, vocês não imaginam... Claro que hoje eu lendo os textos, do modo geral, né? O Carlos Humberto não participou. Os textos, claro que hoje nós, lá na academia, a Sandra, Maria Tereza, alguns textos não eram bons, realmente. Mas aquilo ali foi o princípio, foi um polo aglutinador para a discussão da arte, da cultura catarinense de um modo geral. Claro que se falava mais em literatura, menos em artes visuais, mas sim, olha, gente... Isso aí é um ponto fundamental para quem vai estudar. O Carlos Humberto, a Carla já saiu daqui e fez a tese de doutorado. Então, isso é isso que eu queria dar. E o Carlos Humberto, quando ele fez concurso para o Colégio de Aplicação, ele fez para professor de arte, desenho, né, Evangelia? No ginásio de aplicação. Era antigo ginásio de aplicação, atual Colégio de Aplicação. Era desenho que ele fez o concurso.
a banca dele, gente, merece um aplauso. Dimas Rosa, Aldo Nunes, e tem outra pessoa lá que agora eu me esqueci o nome, tá? Eu já estou ficando velhinha. Então, de suma importância para vocês que estudam arte de a banca de Carlos Gilberto. Quando eu li isso, eu disse, pô, a gente só conhece o Carlos Gilberto porque ele enveredou para a história política. E a história política na academia, eu quero dizer para vocês, a história política na academia não é bem vista na academia. Vamos colocar assim, tá, doutor Ilmar? Então, ela não é bem vista na academia. História política. Tá. Eu estou dizendo a antiga história política, não é a nova história política, que a gente também tem isso. Nova história cultural, antiga história cultural. Na academia nós temos vícios também, vícios. Né? Então, o Carlos Gilberto enveredou para a história política. E aí, eu acho que aí eu continuava vendo ele como um bom desenhista, o Carlos Gilberto como um cara que pensava arte, que pensava história cultural catarinense, mas a maioria não via. Tá? E um ponto importante que o doutor Ilmar, não sei se foi o doutor Ilmar que colocou ali, foi a história oral. Ele é um marco. A gente até conversa, eu, a Carla, né? É um marco na historiografia catarinense. Porque a história oral, naquela época, nem falava história, o Silvio, que é mais ou menos mais moço que eu. Então, a história oral não era valorizada. A história oral, né? Então, e aí, a partir... fez um curso na Fundação Getúlio Ele Vargas. fez um curso na FGV. Eu me lembro que ele contava para nós, né? Então, que ele fez o curso da FGV. Então, essa obra do Carlos Gilberto, ela é um marco na historiografia catarinense. Antes e depois do Carlos Gilberto. E aí eles fundaram o Laboratório de História Oral, que já não existe mais, tá, gente? Está desativado. Não vamos ficar muito contentes. Está desativado. E era assim, meu Deus, era fundamental para as meninas, rapazes, moças, que faziam tese de dissertação de mestrado, que é dos anos 70, gente. Nós estamos hoje no ano 2024, a gente fala, mas hoje tem todos os recursos, tem internet, tem tudo, eles baixam tudo quanto é imagem, tudo quanto é som. Mas naquela época ele era esse laboratório. Se eu não estou enganado, ele foi financiado pela Ford Foundation. Tá? Era uma coisa importantíssima, assim como de história demográfica, que também ninguém dá mais bola. Então, a gente passa também por esses modismos. Nós lá na academia, né? Mas vocês estão mais lá. Mas então, eu agradeço. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o seu depoimento, bastante importante, porque ele adentra para questões que eu não cabia abordar aqui, né? Mas a saída dele, a desvalorização do laboratório de história oral, então tem depoimentos, as mágoas, os conflitos dentro da instituição, enfim, como eu disse, abrem-se várias janelinhas com muitas histórias que nem sempre são tão bonitas assim, né? E então eu acho muito interessante você trazer, porque para nós é memória, como disse a Maria Tereza, né? Porque é uma pessoa que o conheceu, que viveu com ele, né? Bastante importante, muito obrigada. Só quer que eu sou? Não. Por favor, eu me chamo Maria das Graças, gostaria de dar um depoimento muito rápido, porque eu fui aluna do Carlos Gilberto no primeiro ano do curso de História, justo no momento em que ele estava deixando a direção do Museu de Arte de Florianópolis e assumindo a direção do Departamento de Cultura. E o que ele fez? Inteligentemente, penso eu, e venho analisando de acordo com os tempos, que ele nos convidou, a mim e a vários alunos do curso superior, começando, para dar uma renovada no que era a equipe que até então trabalhava no Departamento de Cultura, que eram pessoas que não tinham uma formação, seja lá por que for, e o curso também proporcionava isso, e nós vínhamos para Florianópolis, de todo o estado, como professoras de curso normal, fizemos a universidade. À época existia um sistema que se viria à disposição da Secretaria de Educação
e podíamos ser nomeadas para trabalhar em várias instituições em Florianópolis para fazer a universidade. Ele captou a mim e a mais 5, 6 pessoas da área de História, de Ciências, de Geografia e de Letras e colocou nesses departamentos já existentes. Então, ele já veio com uma intenção de renovação de grupo e de pensamento. Gostaria de deixar este depoimento, porque eu fui assistente-diretor dele de 68 até 75. Então, participei de muitas dessas coisas que ocorreram por aqui, da intenção que ele tinha de interiorizar a cultura, e foi através do fundamento da literatura catarinense, quando ele saía para viagens com vários desses professores da universidade, nos mais variados campos do conhecimento, para levar esta questão da cultura catarinense como um todo. Era só. Alguém deseja fazer a última pergunta, comentário? Bom, agradecemos